Olá, alunos! Vamos então aqui para nossa terceira instrução aqui de TMS da parte de salvamento veicular. Então, nossos objetivos aí para a instrução são esses, tá? Nós vamos falar nessa instrução aqui de ferramentas, equipamentos e acessórios, tá? Vamos falar de cada um. Para tanto, né, nosso sumário já está aí bem dividido entre generalidades, as FEAs, segurança da cena, estabilização da vítima, abertura de acesso, criação de espaço e EPI, ok? Então vamos começar então falando aqui das generalidades. As FEAs, então a gente fala o tempo todo, vamos falar o tempo todo de FEAs, a gente precisa ter esse conceito bem firme. O que são as FEAs, né? Então são ferramentas, equipamentos e acessórios. Vamos falar individualmente aqui de cada um. As ferramentas, elas implicam no uso da energia humana, tá? Então, basicamente, aí, o uso de, por exemplo, uma alavanca, um martelo, essas coisas assim. Essas são as ferramentas. Os equipamentos são as energias, né, não humanas. Então, pode ser energia elétrica, pode ser energia química, enfim, qualquer outro tipo de energia, tá? Então, por exemplo, a motobomba desencarcerador é considerado um equipamento. E acessórios, nós temos aí são elementos que complementam as ferramentas e os equipamentos, ou seja, tudo que vai complementar um ou outro ali já é chamado de acessório, ou não necessariamente complementando um ou outro, mas como se eles ficassem isolados. Então, vou utilizar o martelo, eu preciso utilizar o prego. O prego ele é considerado um acessório. A cunha, quando a gente vai fazer a estabilização, ela é considerada um acessório. Agora, na ferramenta, eu vou precisar fazer um engate ali para aumentar a ferramenta, tá? Então, tem na ferramenta do desencarcerador, que é chamada de alargador, existe ali um elemento que aumenta, né, o grip dela, a pegada dela ali, e esse elemento ele é considerado um acessório, tá? Então, só para a gente exemplificar, deixar tudo bem claro o que é cada um desses itens, tá? E aí a divisão, para melhor compreensão, ficou dividida dessa forma, tá? Segurança da cena, estabilização veicular, abertura de acessos e criação de espaços e estabilização da vítima, perfeito? Então vamos falar de cada um, tá? Vamos começar aí com as FEAs de segurança da cena. Então basicamente nós temos esses elementos aí, tá? Que é o extintor, cone, fita zebrada, vassoura, pá, materiais absorventes, proteções e protetor de airbag. Vamos falar de cada um aqui individualmente. O extintor, senhores, ele como a gente sabe, eles são utilizados ali para as questões de princípio de incêndio, perfeito? Então, alguns modelos de salvamento veicular, de guarnições ao redor do mundo, às vezes só contam com aquela guarnição de uma única viatura, ou seja, aqui quando a gente fala de salvamento veicular, nós temos a guarnição de salvamento, nós temos a guarnição de incêndio, nós temos a guarnição da saúde, tá? Da ambulância, correndo. Alguns locais não possuem, perfeito? Só possui aquela guarnição de salvamento ali específica, ou já da própria ambulância, já é algo como eles chamam de híbrido, tá? Que é mais ou menos o modelo que nós temos aqui do ATE, por exemplo. E aí, esse extintor de incêndio, ele é muito interessante, porque você não precisa utilizar ali a linha para poder se precaver dessas questões de incêndio. Então você lança a mão do extintor, que ele é portátil, mais leve, mais fácil de carregar, e ele é bem mais simples ali para esses princípios de incêndio. Então são muito úteis, principalmente nestas situações, ok? Como eu falei, para as guarnições que são maiores, né, que é o comboio completo, é uma realidade da corporação. Infelizmente nós temos com muita dificuldade os extintores, a gente acaba preferindo utilizar essa linha de pressurizada, linha de mangueira, tá? E que não tem problema. Claro que o extintor ele é melhor? Sim, é melhor principalmente para esse tipo de situação. Mas não tendo, a gente tem que dar o jeito e a linha cumpre bem esse papel, ok? Além disso, quando a gente fala aí do WRC, do campeonato, um dos técnicos tem que fazer esse transporte do extintor
durante a avaliação 360, tá? É um padrão. Ele vai carregando ali e, caso seja indicado pelo técnico, ali pelos juízes, ele faz a utilização, tá? Mas é importante ter esse padrão aí em mente. Além disso, observação 1. Entre os extintores, é preferível o uso do extintor de PQS. Por quê, senhores? Nós vamos estar lidando, né, se a gente for parar para pensar, com a parte da ignição, de um modo geral, a gente vai estar falando ali da parte do motor ou alguma parte elétrica. Então o PQS, ele abrange melhor essas áreas, tá? Então ele vai servir tanto para classe A, quanto classe B, quanto classe C. Então ele é melhor, o PQS. Posso utilizar o de CO2? Dependendo do que estiver incendiando, claro que pode. Posso utilizar o de água? Também, claro que pode. Vai depender do coisa. Então o PQS, ele é o preferível, tá? E entre o PQS e a linha de mangueira, o PQS também é preferível. E aí, seguindo, nós temos os cones, ok? Então, eles devem ser utilizados aí para balizamento e isolamento, e ele deve conter as faixas refletivas, principalmente aí pela questão do uso noturno, tá? Então isso é muito importante. Não basta ser só um objeto que está parado, por isso que ele é específico, é o cone, ele tem aquele formato ali específico, ele é leve, ele tem aquele material, ele é refletivo, justamente por uma questão de eficiência, tá? Por isso que ele é pensado dessa forma, então é muito importante. Eu falo isso porque tem muitos cones que não tem essas faixas, é comum, tá? Por desgaste e tudo mais, mas isso acaba interferindo nessa eficiência deles, ok? Temos aqui então a fita zebrada, tá? Também, que é utilizada principalmente para o isolamento, tá? Pode ser utilizado, se não tiver, é muito comum acaba a fita zebrada, que é o melhor item, mas não tem, o que a gente pode fazer? Lança a mão de uma corda de prontidão. Só para lembrar que essa corda de prontidão não é a corda de salvamento, tá? É uma corda, um pedaço de corda velha ou uma corda velha, pode ser até mesmo a corda ali que é comumente usada para corte de árvore, tá? Essa que é a corda de prontidão, tá? Lembrando que a corda de salvamento, ela é pra gente, principalmente ali, sagrada, tá? Para não misturar com nenhum outro tipo de material. E lembrando, tanto o cone quanto a fita zebrada devem possuir cores que são chamativas, tá? Então, principalmente aí o laranja e o amarelo. Pode ser um verde também, ou outra cor, mas o laranja e o amarelo geralmente cumprem melhor essa função, perfeito? E aí temos aí a questão da fita zebrada e do cone, certo? Vamos avançar. E aí nós temos a utilização de vassouras e pás, tá? Que é para remoção de detritos do solo e do interior do veículo, tá? Os detritos podem oferecer o risco de corte, perfuração e de queda. Então é muito importante a gente estar lançando mão das vassouras e pás e não ignorar esses detritos. Porque como a gente viu, não só tem esse risco da perfuração e do corte, como corre o risco aí do socorrista estar escorregando. Então, imaginem os senhores uma situação que já está com a vítima na prancha ali e o socorrista está pisando ali nesses detritos e acaba escorregando ou pisa em falso, enfim. Então é muito importante estar lançando mão deles ali, não só por isso, mas também por essa questão dos cortes também, tá? Então tudo isso é muito importante, a gente não deve menosprezar esses riscos. E aí, primeira observação, os detritos devem ser removidos para uma área específica, que é a área de destroços. A gente vai falar melhor desse conceito mais para frente, mas é só para lembrar. Vai varrer? Varre para onde? Para fora do círculo? Vai varrer para onde? Tem um local específico, que é essa área de destroços, ok? E, ao utilizar essas ferramentas, toda a guarnição deve ser avisada e todos devem usar a proteção respiratória. Isso aí, senhores, quando a gente vai falar de vidro, tá? Então, toda vez que a gente for fazer essa manutenção, tá? Utilizar vassoura e pá, não só para os detritos, mas principalmente para os vidros, a gente tem que informar, tá? Deixar bem alto, bem claro que a gente vai estar fazendo esse manuseio desses itens, e todos vão ter que utilizar a proteção respiratória, tá? Todos mesmo. Perfeito? Vamos passar.
E aí nós temos os materiais absorventes, né? Que são o quê? São elementos, né, que vão ser utilizados para a absorção de fluidos provenientes dos veículos e ou instalações atingidos pela colisão. Então, que fluidos são esses? Principalmente são fluidos não naturais ali. Então nós vamos ter combustíveis, óleos ou outros produtos perigosos que são lançados ali, tá? Uma característica que eles podem ter é de hidrorrepelente, que é o que? Eles não absorvem a água, tá? Então pode ter uma pequena poça com óleo, se você colocar, poça de água com óleo, se você colocar esse material, ele não vai absorver a água, mas vai absorver o óleo, tá? Então é só para a gente ter em mente o que é essa característica aí de hidrorrepelente. E além disso, esses absorventes ele facilita o descarte correto para proteger o meio ambiente. Então isso é muito importante, porque às vezes o óleo, o combustível são lançados no esgoto comum ou no rio, e isso afeta o meio ambiente. Então se a gente utiliza esse material absorvente, a gente está protegendo não só a via ali, mas como o meio ambiente, que é um ponto que não deve ser menosprezado, tá? E então, numa questão emergencial, como está ali na observação 1, ele pode ser substituído pela areia, tá? Não tem problema nenhum. É o mais adequado? Não, o material absorvente é melhor. Mas a areia é ruim? Não é ruim, tá? Então pode lançar a mão da areia. E a observação 2 é de não utilizar serragem. Por que não utilizar serragem? Era muito comum, antigamente, lançar a mão da serragem, tá? Para esse tipo de situação. Mas qual o grande problema? A serragem, ela é um material que é combustível, tá? Então não é muito bom estar lançando mão da serragem, principalmente por esse motivo, tá? Então se não tiver o material absorvente, lançar a mão da areia. Seria interessante se os senhores conseguissem promover para as viaturas aí de salvamento e de incêndio o saco de areia para esse tipo de situação, porque não é bom contar com material de fortuna, tá? Material de fortuna é o que? Cheguei no evento, vou procurar areia aqui perto. Pode ser que não tenha. Então é bom ter isso daí. Se os senhores conseguirem promover, certamente será um grande avanço, ok? Vamos seguir. Então aí um exemplo do material absorvente, tá? Específico. É muito empregado na situação de produtos perigosos, então permite o descarte adequado, como a gente viu lá, certinho, permite o não extravasamento, muito importante. Agora as proteções, tá? Vamos falar aí dos escudos, proteções de quina e as proteções maleáveis, tá? Os escudos, eles vão ser utilizados como um anteparo entre a ferramenta e a vítima. E além disso, na quebra do vidro, tá? Então, a ferramenta vai fazer um corte no veículo, a gente utiliza o escudo para proteger a vítima, tá? O escudo é uma ferramenta mais rígida, tá? Tem escudo mais maleável? Tem, pode ser um ou outro, mas geralmente o escudo ele é mais rígido, tá? Além disso, a questão da quebra do vidro, vai fazer a quebra do vidro, você pode utilizar o escudo ali de anteparo para empurrar o vidro para o outro local, ok? As proteções de quina são utilizadas para proteger os perigos pérfuro-cortantes dos veículos e ou instalações. Então, fez um corte ou já tem algum material pontiagudo ali, a gente lança a mão dessa proteção de quina. A gente vai ver melhor ela no outro exemplo. E tem a proteção maleável, tá? Que é para proteger a vítima de detritos. Então, a proteção maleável é como se fosse... existe uma proteção maleável específica, mas ela é como se fosse um saco de gelo, tá? Utiliza aquele saco de gelo ali maior para proteger a vítima, tá? Geralmente ele é transparente, realmente para a vítima poder ver o que está acontecendo e para o socorrista também observar a vítima, enquanto é feita toda essa questão da manutenção ali dos detritos, ok? Então são esses 3 tipos de proteção que a gente vai ter. Então tá aí o escudo, tá? Essa questão de rígido ou maleável vai depender do material que ele é feito e não de acordo com o formato. E aí temos as proteções de quina, tá? Protegendo aí tanto os socorristas quanto as vítimas de um possível dano que é causado, que são muito importantes, perfeito? Não devem ser menosprezadas. E aí o protetor de airbag, tá? Que deve ser utilizado para o airbag não acionado, tá? E geralmente o protetor de airbag, senhores, não tem muito mistério, existe o protetor de airbag do carona, tá?
mas existem tantos outros airbags que fica até difícil você ter essa proteção. Esse do volante, ele é o mais utilizado, ele é o mais importante, porque geralmente a vítima fica de frente realmente ali para esse airbag, tá? Então, e principalmente o socorrista, que às vezes está lidando ali de frente com a vítima, ou entre o airbag e a vítima, ela pode ser atingida. Então esse, não só pela fácil confecção dele, né, que existe, os outros é praticamente impossível de desenvolverem. Pode ser que exista futuramente? Pode, mas é muito difícil. Tá? Até pelo número de airbags que existe, de acordo com a evolução, é um número muito alto. A gente vai falar melhor deles mais para frente. E aí, no caso do protetor de airbag, esse daí é o que a corporação já adquiriu mais recentemente, e ele é o mais útil nesse caso. Perfeito, senhores? Então vamos lá. Vamos para as fés de estabilização. Então, nas fés de estabilização nós temos aí o conjunto aí de calços, tá? Que é formado por blocos, cunhas e o calço escalonado. Temos a fita catraca, o estabilizador de tração, tifó, a almofada pneumática. Então tá aí a imagem do conjunto aí de calços, tá? No canto direito aqui da tela, nós temos o calço escalonado, tá? Na parte superior, mais à esquerda, nós temos as cunhas e mais abaixo aqui temos o bloco, tá? Então esses elementos, eles são muito importantes para a gente realizar a estabilização, tá? E eles possuem diversos formatos, diversos tamanhos. Basicamente os formatos mais importantes são esses, tá? Que a gente está vendo aí, mas aí temos também a diferença nos tamanhos e no material que cada um é composto. O mais ideal é esse material que a gente está vendo aí da imagem, que é um polímero. Então ele, além de ser resistente, ele é extremamente leve, tá? Isso facilita muito a operação. Temos aqui o calço, o V-strut, né, que a gente está vendo, que é o estabilizador de tração. Então o nome padrão, senhores, lembrem, é estabilizador de tração, tá? V-strut é o nome que o equipamento recebe da marca, tá? Então é como se fosse o nome aí do modelo dele, mas o nome padrão, o nome técnico é estabilizador de tração, ok? Então ele é composto aí basicamente por como se fosse uma fita catraca, né? E a escora. E aí, claro que tem todo um aparato ali específico, né, para ele, mas ele é basicamente dessa forma. Então, quando ele forma ali a escora de um lado e a catraca ali do outro, ele vai fazer justamente forças opostas, tá? Isso que vai dar a sustentação adequada ali, tá? Então, é um equipamento muito importante. Então, vamos lá. Quando a gente utiliza, né, esses equipamentos, a gente quer impedir a movimentação do veículo. E qual é a movimentação, ou melhor, quais são as movimentações que nós queremos impedir? E isso aqui é o mais importante para a gente, que é o quê? Saber que ele pode se movimentar na horizontal, tá? Então na horizontal ele se movimenta da esquerda para a direita ou de frente para trás. Na vertical, ou seja, de cima para baixo, então o principal é que ele pode fazer esse movimento aqui. Então esse movimento, todos são danosos para a operação, mas esse movimento de cima para baixo, né, da vertical, é o que é considerado mais prejudicial, principalmente para a vítima, tá? Na questão da coluna da vítima, tá? Vamos falar dos outros. Então tem a questão do rolamento, que é quando o veículo rola no eixo central dele. Ok? Quando ele faz esse tipo de movimento aqui, rolamento. Temos o movimento de campo, a gente vai ver na foto a seguir melhor, e a torção, que é o giro no eixo vertical, tá? Então, eixo vertical, que é esse aqui que perfura o veículo, é quando ele faz isso aqui, tá? Também é no eixo horizontal, mas é na linha horizontal, mas aí ele roda por esse eixo. O movimento de campo é quando ele faz isso aqui, para cima, né? Ele movimenta a frente, movimenta para baixo. Ok? Então nós temos basicamente esses 5 movimentos aí. Tá? Na foto exemplifica melhor. A foto que está embaixo aqui da minha imagem é o movimento
em que ele faz a torção no eixo dele, tá? É quando ele faz isso aqui, ok? Então nós temos ali, perfeito? Vamos seguir. Nenhuma situação deve ser menosprezada, ou seja, senhores, é o que a gente vem falando já há algum tempo, que a gente não pode menosprezar nenhuma dessas situações. Por quê? Vamos supor a situação mais simples, né, que é o veículo a 0 grau, então ele está com as rodas no solo, ok? Ele está assim. O que isso implica para a gente? Né? Como eu disse, um dos efeitos mais danosos aí para a questão da coluna da vítima é esse movimento vertical aqui que ele faz, tá? De cima para baixo. E a gente não pode, apesar de ser uma situação mais simples, né, que é principalmente a mais cotidiana, que a gente costuma encarar, ela oferece esse dano para a coluna da vítima. Então, temos que tomar muito cuidado. E aí, existem situações mais complexas, né, que aí tem a questão, o veículo que está na iminência de queda, ou seja, está perto de um barranco, perto de um precipício, e temos a questão também dos veículos que estão sobrepostos, tá? No caso do veículo aí, na parte de iminência de queda, a gente vai ter que lançar a mão do Tifor, cabo de aço, para poder estabilizar o veículo e impedir essa queda dele, né? Isso é muito importante, porque vamos supor que a gente não faça esse tipo de estabilização. Então os senhores vão estar lá trabalhando no veículo e de repente ele cai. Então já coloca em risco toda a equipe de socorristas. E no veículo que está sobreposto, também a mesma coisa, tá? No caso do veículo sobreposto, o ideal, a gente vai falar muito disso mais para frente, mas a gente tem que ter em mente que a gente vai tentar trabalhar com a questão da formação de bloco, tá? Gravem bem isso, porque é muito importante. A gente vai falar mais especificamente disso daí em instruções futuras. Não se preocupem muito com isso, tá? Mas é muito importante ter em mente essas ferramentas de estabilização que a gente vai utilizar, tá bom? Eu estou só adiantando um pouquinho para reforçar tudo isso que a gente vai ver, ok? Então vamos lá. Voltando aqui, vamos então aqui para as FEs de estabilização da vítima. Então, senhores, são vários elementos, tá? Para quem tiver mais curiosidade, estou utilizando como base principalmente o manual de salvamento veicular, tá? É o que está no nosso sistema intranet. Então, peço aos senhores que deem uma olhada lá, mas esses elementos de estabilização da vítima, vou falar aqui dos principais, tá? Mas são muitos equipamentos, porque a estabilização da vítima não compreende só a estabilização física, mas também a estabilização biológica, que a gente busca ali quando a gente vai promover a sobrevida. Então nós temos aí o torniquete, oxigênio, prancha longa, prancha curta, lençol e a manta aluminizada. Então eu vou comentar aqui mais desses equipamentos, tá? Mas nós temos muitos outros. Então, por exemplo, as próprias medicações que são feitas são um exemplo disso daí, tá? Temos o DEA também, enfim, são realmente muitos equipamentos que é mais específico para a equipe de saúde. Então não tem nem como a gente citar aqui todos esses equipamentos. Eu vou falar desse aqui porque não só porque de um modo geral eles são os mais utilizados, mas também porque a nossa equipe de técnicos também pode estar utilizando, tá? Então aqui quando a gente fala aqui de TMS, né, parte de salvamento, a gente está falando da equipe de salvamento. Não estou menosprezando ou retirando a equipe da saúde, mas é porque eles são melhores abordados na parte de APH, tudo bem? Então, aqui nós vamos falar especificamente de elementos que a gente pode estar auxiliando a equipe de saúde, ou até mesmo na ausência dessa equipe de saúde, tá? Então, o torniquete, que a gente vai estar lançando mão aí para a contenção das hemorragias, tá? Lembrando que o curativo compressivo é muito importante, tá? O torniquete não é uma ferramenta que pode ser lançada assim de primeira mão, tá? Mas é importante ter e saber utilizar. O oxigênio, que é imprescindível, tá? Que ele oferta ali toda essa questão biológica da vítima, vai envolver a nutrição com oxigênio. Então é muito importante, principalmente saber, não só saber que existe o oxigênio, tá? Mas saber operar o oxigênio, que não é tão difícil, tá? É bem simples,
mas se a gente não manusear, a gente não vai ter como saber operar. Temos a prancha longa, que já é largamente utilizada, então aqui eu não vou ter muito o que comentar, basicamente só na questão da composição dela, que existem, acredito eu, se eu não me engano, hoje o que mais é utilizado, posso estar errado aqui, mas o que é mais utilizado é a prancha de madeira, porque ela oferece uma estabilidade melhor. A prancha que a gente vê, aquela amarela, de polipropileno, ela é uma prancha que faz curva, né, quando a gente coloca o peso ali, então ela não é muito adequada, né, pelo que os militares da saúde falam, mas é muito importante a gente ter isso em mente, tá? Essa diferença. A de polipropileno é mais leve, tem umas alças ali de transporte, né, de suporte, que são melhores, mas infelizmente ela tem esse problema ali com relação ao peso. Então, como a gente está trabalhando aqui no ideal, o melhor possível para a vítima, se a gente puder utilizar a prancha de madeira, melhor, ok? Temos a prancha curta, essa é mais atual, tá? Porque ela oferta aí um melhor manuseio em situações que estão mais apertadas ali, situações de local mais estreito, e aí ela é utilizada somente realmente para manutenção ali da coluna, tá? Faz esse primeiro manuseio e depois a gente já transfere para a prancha longa, ok? A corporação a princípio não tem, se tiver só nas unidades de ensino ou poucas que adquiriram, mas a corporação como um todo ainda não adquiriu oficialmente essa prancha curta, ok? O lençol, que não é um equipamento propriamente dito como se fosse específico, né, de APH, é um lençol, mas ele é utilizado para estabilização da pelve, tá? Quando existe ali a fratura de pelve ou tá bem fragilizado, a gente lança a mão do lençol. E ele pode ser utilizado para outros fins também, não é só para isso, mas esse é o principal, tá? E a manta aluminizada, que mantém a temperatura da vítima, em situações que ela está perdendo sangue ali, é muito importante estar mantendo, né, a manta aluminizada. Depois que a gente faz a exposição dela, ou seja, que a gente retira a roupa da vítima, né, lá no do ABCDE, que é a exposição, a gente precisa dessa manta aluminizada. Então a temperatura da vítima a gente não pode estar esquecendo, ok? É muito importante isso daí. Vamos lá então, seguindo aqui, vamos para as ferramentas, equipamentos e acessórios de abertura de acesso. Ok, senhores? Então, a gente separou aqui a abertura de acesso e criação de espaço, mas acaba que uma também serve para outra, também elas têm uma interseção ali, tá? Mas vamos falar aqui primeiro da abertura de acesso especificamente. Então, nós temos o quebra-vidros, temos o Halligan, temos a alavanca, machadinha e suas variações, temos o pé de cabra, o Glass Master e o cortador de cinto. O Glass Master, eu acredito que esteja faltando um S ali, mas eu peguei igual estava no manual, tá? Então não vamos atentar muito para isso não, ok? Vou falar aqui deles especificamente, mas o que a gente compreende rapidamente, vou tentar resumir, sem querer entrar muito na próxima instrução, como abertura de acesso. A abertura de acesso, ela é o que a gente promove, tá? É o processo que a gente promove uma entrada, tá? Para o acesso da vítima. Então é quando a gente abre, né, promove essa abertura, essa entrada, para que a gente possa acessar a vítima. Ou então, quando a gente faz uma abertura de acesso, né, propriamente dito, não só para acessar a vítima, como para a gente poder acessar outros elementos do veículo, tá? Então a gente quer acessar para remover ali o próprio cinto de segurança, ou quer remover a chave, a gente faz isso daí, mas o principal é realmente para acessar a vítima, tá? Então, se vamos supor uma situação que não, vamos pensar aqui, que não tem a vítima, a abertura de acesso também é para acessar o interior do veículo, tá? Mas principalmente para acessar a vítima. E aí, principalmente a gente vai estar trabalhando com a porta, né? A abertura natural da porta. Então a gente pode lançar a mão aí da alavanca, né, caso tenha algum problema, alguma coisa do tipo, para poder tentar trabalhar a porta que tem uma possibilidade de abertura, tá? E principalmente o vidro, tá? Que são essas aberturas mais naturais. Então a gente vai lançar a mão desses, tendo em vista essas duas entradas iniciais, né, essas duas aberturas iniciais naturais, que são a porta e o vidro. E a gente vai estar lançando mão desses equipamentos aí para poder estar trabalhando com eles, tá? Então,
quando a gente vai falar aí por exemplo, do quebra-vidros, numa situação em que a gente precisa remover o vidro, seja para fazer a abertura ou depois também, caso a gente queira fazer uma manobra na porta, a gente vai ter que estar lançando mão dele também. Tá? E o quebra-vidro ele é mais prático, ele é mais simples, mas a gente vai estar lançando mão, caso não tenha, do Halligan, por exemplo. Tá? E aí a gente tem outros equipamentos. Então aqui não tem realmente muita coisa para falar não, mas basicamente a gente tem que ter a ideia na mente, ok? E aqui as feias de criação de espaço, tá? Que a gente vai falar mais um pouquinho. Então nós temos o serra-sabre, cortador a disco e o conjunto desencarcerador. Tá? Com relação, vamos começar aqui no conjunto desencarcerador, porque a gente tem um pouquinho mais de coisa para falar nele. Então nós temos a motobomba, tá? Que compõe o conjunto desencarcerador, as mangueiras e as ferramentas, perfeito? Aqui, obviamente, que essas ferramentas, elas não são as ferramentas como vem ali no FEA, tá? Ela é um equipamento, mas a gente comumente chama de ferramenta, tá? É o ferramental que a gente vai utilizar, mas não se enquadra nessa característica específica das FEAs, ok? São ferramentas, a gente vai abordar melhor sobre elas. Então a motobomba é muito importante a gente ter em mente o seguinte, tá? Ela funciona pelo sistema de estágio. O que é isso? Ela vai entrar ali na primeira velocidade, como se fossem marchas do veículo, tá? Então tem a primeira marcha, marcha 2, marcha 3, enfim. A primeira marcha, tá? Ela vai implicar, ao contrário do veículo, ela implica na velocidade, tá? Então ela é o momento em que ela vai fazer o máximo, o mais rápido possível, tá? De velocidade, até que ela encontra uma resistência. Quando ela encontra uma resistência, ela vai entrar no estágio 2 e no estágio 3, ok? Que aí são estágios que implicam em força. Perfeito? Então, basicamente, é isso que a gente tem que ter em mente aí na motobomba, ok? Aí temos aqui as etapas, tá? Então, quando temos 2 etapas e quando temos 3 etapas, e o que a gente tem que ter em mente, tá? Basicamente, na primeira etapa, lembra que a gente falou que a gente quer velocidade? Então, a gente tem muito fluxo e pouca pressão, tá? E na segunda e terceira etapa, na segunda ali quando tiver segunda e terceira é mediana. Mas basicamente, quando a gente quer a força, o que a gente faz? O inverso. Então a gente diminui o fluxo, mas aumenta a pressão. Então a gente precisa ter isso em mente, que é como funciona a motobomba, tá? Nós não vamos entrar aqui muito em outros detalhes, né? Mas vamos atentar aqui. A primeira lição, que é listar a sequência padrão de funcionamento da motobomba e realizá-la. Ou seja, senhores, vou estar solicitando aos senhores aí que façam isso, tá? Não vai ser obrigatório para postar na nossa plataforma, no AVA, ok? Mas eu quero que os senhores façam isso para que os senhores aprendam. Então, encarem isso como um dever de casa, tá? Uma lição de fato. Ok, seguindo então, na mangueira, senhores, nós temos também, não muita coisa para falar, mas vamos lá. Temos os conectores duplos, tá? E temos os conectores únicos. É uma simples diferenciação. Então, os senhores vão ver lá alguns desencarceradores. O mais recente da corporação ele é conector único, ou seja, uma única mangueira que vai funcionar. No conector duplo, são 2 mangueiras que funcionam como uma, ok? E aí nós temos o seguinte, no conector duplo, uma dessas mangueiras leva o fluido da motobomba para a ferramenta. E a outra mangueira leva o fluido da ferramenta para a motobomba. Simples, uma para ir, uma para voltar. No conector único, como eu disse, elas são 2 mangueiras, né, que são internas, ok? Ela aparenta uma única mangueira. Aqui está escrito 2 mangueiras externas aparentes, mas na verdade é o oposto, ok? Ou pode acontecer dessa forma também, tá? Então nós temos 2 opções, que é o que? Quando existem 2 mangueiras com um único engate, tá? Então ela fica aparente como 2 mangueiras, temos 2 mangueiras e um único engate, mas ela aparenta 2 mangueiras.
e tem o oposto também, que é uma única mangueira com um único engate. Então nós temos essas duas formas. Que essa única mangueira, ela é chamada de mangueira coaxial, ok? Que aparenta uma única mangueira. Então é basicamente isso que a gente tem para falar, dessa questão dos conectores e do funcionamento dessas mangueiras, tá? O importante ali é que essa mangueira coaxial ela é mais leve. Então, justamente pelo formato, pela evolução tecnológica, ela é mais leve. Então, isso é uma característica muito importante, por isso que a gente pode dizer que ela é melhor, tá? Justamente porque ela tem um funcionamento, se a gente considerar igual ao das demais, somente por ser mais leve já torna ela melhor, perfeito? Então, aqui nós temos o seguinte, né? Nós temos as mangueiras duplas na conexão direta que explicam aí como que funciona esse padrão aí de fluxo do fluido hidráulico, tá? Então, uma imagem bem simples, só para os senhores entenderem, para os senhores compreenderem, mas aqui reforça basicamente o que a gente falou anteriormente, ok? E aqui é a mangueira coaxial, tá? Que a gente viu lá, que é uma mangueira única. Então ela é como se fosse uma mangueira dentro da outra, perfeito? Então, obviamente, o fluido vai por um caminho e volta por outro, ok? Então, isso aqui que é chamado de mangueira coaxial, perfeito? Vamos seguir. Então, nós temos aí as ferramentas que nós falamos aí do conjunto desencarcerador. Então, nós temos, e essa parte aqui é muito importante, pois atualmente já temos a padronização ao menos nacional, dessa linguagem dessas ferramentas, tá? Que significa o seguinte: o cortador, o alargador, o extensor, mini cortador e a ferramenta combinada, ok? E além disso temos as portadas. Vamos verificar cada uma delas, tá? O que é importante falar delas? Basicamente, que é não se posicionar entre a ferramenta e o anteparo, ou o anteparo a gente pode entender que é o veículo, ou uma instalação, por exemplo, um poste, ou um local que a gente esteja trabalhando, tá? Então é muito importante a gente estar atentando para isso. Não se posicionar entre a ferramenta e o anteparo, é um cuidado fundamental, ok? Então nós temos aí o cortador, tá? Que é vulgarmente conhecido como gavião, tá? Por ele ter esse formato assim, tá? Que ele vai fechar. E o que é importante saber dele? Que tá vendo ali o desenho que tem um verdinho ali, o V? A parte onde está o objeto a ser cortado, o que está mais próximo dele ali no centro, é o que é chamado de eixo, tá? Tem um parafuso central ali, é um eixo que permite justamente esse melhor corte. Quanto mais para dentro estiver esse objeto do corte, melhor. A ponta não é importante utilizar, tá? Aí a gente vai entrar na parte de física, a gente vai falar de momento, que é a parte que vai ter um esforço maior, e justamente é quando acontece ali as quebras, tá? Principalmente quando a gente encontra um objeto, né, um anteparo que a gente quer cortar, o elemento que a gente quer cortar, ele é mais rígido. Então ali é onde costumam acontecer os acidentes provenientes nessa ferramenta, quando a gente utiliza esse modo de utilizar ela, tá? Então sempre que a gente for cortar o mais próximo possível do eixo, perfeito? O alargador, nós temos 3 funções, tá? Que é basicamente alargar, comprimir e tracionar, tá? Então alargar eu quero afastar, tá? Um item do outro. Comprimir eu quero apertar de fato, eu quero prensar. E o tracionar é quando eu utilizo, além do alargador, o acessório, que a gente vai ver mais para frente, que coloca ali nessas pontas do alargador, que encaixa-se a corrente. E aí eu coloco a corrente em um lado, coloco a corrente em um outro, e aí eu, utilizando a função ali como se fosse de comprimir, eu vou estar tracionando esses elementos, tá? Então, basicamente são essas 3 funções: alargar, comprimir e tracionar, ok? Temos o extensor, que é justamente antigamente chamado de cilindro de resgate, tinham diversos nomes, agora a gente chama de extensor, perfeito? Como curiosidade também, o alargador era chamado de jacaré, tá? Por ele ter esse formato assim,
vulgarmente chamado de jacaré. Então o extensor, tá? O que é importante saber do extensor que quando a gente for utilizar ele, a gente precisa ter bem em mente a questão da estabilização da base, né, e do local que a gente vai estender, porque ele escorrega, então tem que ter isso bem firme ali para ele não escorregar. E além disso, a gente tem em mente o tamanho que ele alcança, tá? Porque a gente pode estar calculando mal, dependendo do que a gente quer alargar, então vai alargar ali e, na verdade, a gente não vai estar conseguindo a extensão que a gente quer, porque o extensor é limitado, ele vai ter uma limitação. Então é importante saber trabalhar isso, perfeito? O mini cortador, ele é vulgarmente chamado de cortador de pedal, mas o nome dele é mini cortador, tá? Então ele é feito para fazer esses pequenos cortes. Então, se eu quiser remover o encosto de cabeça, se eu quiser remover um pedal, enfim, quiser cortar até mesmo o volante, ele corta bem para ganhar mais espaço, ele vai estar trabalhando muito bem, tá? Então, uma ferramenta muito útil que a gente pode estar lançando mão aí. A ferramenta combinada, a gente tem que ter em mente o seguinte: ela é menos eficiente do que as ferramentas que não são combinadas, por exemplo, o cortador e o alargador. Por quê? Ela vai estar fazendo duas funções, ou três funções, ou em uma, né? E o cortador e o alargador, eles vão estar fazendo funções únicas. Então, quando a gente especializa essas funções, elas ficam naturalmente mais eficientes, ok? E no caso aqui da combinada, ele acaba fazendo muitas funções e uma só, e ela não traz essa eficiência que a gente precisa. Claro que dependendo da situação que a gente vai estar utilizando, ela vai servir? Vai, mas o que a gente tem que ter em mente é que ela é menos eficiente. Quer dizer que ela é ruim? Não, mas ela é menos eficiente, tá? Que aí nós temos o exemplo aí da ferramenta combinada, que era muito utilizada antigamente pela nossa corporação, ok? Temos também as portáteis, tá? Então elas são elétricas ou manuais. Então nós temos aí o exemplo delas, tá? A manual, ela ainda tem duas versões, tá? Tá o camarada trabalhando ali, na parte aqui da direita, ele vai estar trabalhando como se fosse uma bomba manual, tá? Que está acoplada, né, com uma mangueira que vai mexer no ferramental. Existe ainda a ferramenta que trabalha com essa bomba acoplada nela, tá? Temos essa diferença também. A ferramenta elétrica, ela é muito boa, tá? Hoje, alguns dizem que ela perde pressão, mas se você pegar o mesmo tipo de ferramenta elétrica e a mesma ferramenta que é hidráulica, ela não tem diferença. As duas exercem a mesma pressão, o mesmo nível de corte, tá? O mesmo nível de atuação. O que é muito bom da ferramenta elétrica é justamente a facilidade que você tem ali na hora de ligar e desligar, tá? E até para trocar a bateria, caso acabe, é bem mais fácil. E a questão do ruído, tá? Ela emite muito menos ruído. Então isso facilita muito na parte de comunicação, no psicológico da vítima também, tá? Mas a que a gente tem hidráulica é o mesmo nível nesse sentido de exercer força. Dando sequência então, senhores, vamos falar agora do EPI, tá? Aqui a minha imagem está na frente, mas basicamente nós temos a nova composição, que é o capacete, que é imprescindível, tá? Todos os elementos são imprescindíveis que eu vou falar, mas é porque antigamente a gente vai ver uma questão de evolução, não se utilizava o capacete antigamente. Então o capacete, tá? É ideal que seja um capacete mais específico para esse tipo de atividade, tá? A gente vai ver depois que existem diversos tipos de capacete. Na corporação, o padrão é o F2 Extreme, tá? Que é esse laranja aí da foto. O óculos, muito importante, não tem como atuar hoje, principalmente quando a gente vai fazer a parte do manuseio de vírus, de ferramentas sem o óculos, tá? É muito importante. A máscara, tá? De proteção respiratória. Então, o ideal aí é PFF1, que é a peça facial filtrante 1. Pode ser utilizada a 2 ou a 3, não tem problema, mas a 1 é a mais indicada. Temos as luvas, a roupa de proteção, que aí a gente vai entrar num debate depois, mas hoje a gente usa a mesma roupa de proteção que usa no incêndio, tá? Que é a roupa de aproximação, que pra gente acaba trazendo um estresse térmico maior.
seria ideal outra roupa, tá? Mas não vamos entrar aqui nesse debate especificamente, mas é algo que a gente poderia pensar melhor nesse assunto, tá? Mais a nível de debate. Funciona a roupa de incêndio? Funciona. É ruim? Não, não é ruim. Mas é o mais indicado, é o mais adequado? Não é, ok? Mas funciona muito bem. E a bota, tá? A bota, no caso, não precisa ser a bota de incêndio. É o coturno normal. O que é importante é que tenha ali, principalmente a biqueira de aço, porque pode cair alguma coisa ali, uma porta ou qualquer outro elemento, e aí protege o nosso pé, tá? Então todos esses elementos que a gente está vendo são considerados EPIs, ok? Lembrando que a PFF1 ela só vai ser utilizada no momento de manuseio dos vidros, ok? Então ela fica fora do rosto, até para a gente poder facilitar a comunicação, mas no momento que a gente vai estar manuseando o vidro, tem que estar com ela equipada, ok? E aí, senhores, nós vemos uma foto, antigamente, tá, os bombeiros ali atuando, então nós vemos aí sem capacete, gandola dobrada, a luva de procedimento, enfim, uma sucessão de erros aí que a gente consegue ver. Para a época, tá, eu não vou entrar aqui no mérito, mas vamos tentar fazer um paralelo, sem querer julgar e apontar dedos, mas vamos tentar compreender. Para a época, talvez não existisse essa questão da roupa de aproximação para esse tipo de atividade, tá? O uso de capacetes e tudo mais. Lembrando que essa foto aí, se eu não me engano, é do ano 2000, ok? Então eu não vou ficar falando muito aqui, até porque nessa época eu não estava na corporação. Quem já esteve pode tentar fazer esse paralelo, mas o objetivo aqui não é julgar se estava certo ou errado, mas que para os padrões de hoje, essa foto, se fosse nos dias de hoje, estaria completamente errado, perfeito? Então é só isso que a gente tem que ter em mente. Não é julgar o passado, é compreender que para hoje esse padrão não é aceitável, ok? Então tá aqui uma foto já do padrão de hoje. Então os bombeiros ali, conforme a gente falou, tá? Utilizando os equipamentos devidos, e esse capacete deles, tá? Da equipe de Portugal, ali de Lisboa, tem a viseira, né? Proteção facial também. Então é só a nível de curiosidade, tá? Para a gente fazer esse paralelo. Hoje os padrões são outros, ok, senhores? E aí no nosso minuto de reflexão, uma frase do Thomas Sowell que diz: é preciso um conhecimento considerável apenas para perceber a extensão da sua própria ignorância. Então, senhores, é aquilo que a gente já falou também, né? De quanto mais a gente conseguir aprender, quanto mais a gente conseguir buscar conhecimento, a gente consegue compreender que a gente sabe pouco, sabe menos ainda. Então é sempre bom a gente ter a humildade de reconhecer o quão pouco a gente sabe e estar sempre buscando mais conhecimento. No caso do conhecimento, quanto mais, melhor. Ok, senhores? E aí, para a gente poder fechar também na charge, nós temos aí, né, o bombeiro, né, que está ali com a manicaca ali escrito, né, a bolacha, dizendo lá que ele identificando que ele é obeso, né, é o Bob, tá? Tá ali o nomezinho dele. E está ali a bolacha dizendo lá sobre esse problema dele da obesidade, né? O sobrepeso, né? Ele fala obesidade, mas vamos encarar ali principalmente como sobrepeso. E aí está ele fazendo ali, né, o salvamento, né, de uma vítima de ataque cardíaco, né? A vítima está ali com dor, está meio cianótica, está com a mão no peito, né, indicando a dor ali. E a morte, né, está ali, caveirão falando ali. O que ele diz, né? A morte vem em formato ali de ataque cardíaco, tá? E aí ela fala o seguinte: ironicamente, eu estou aqui por você, Bob. Então ela não, por mais que ela tenha comprometido a vítima, no caso ela vai atacar o nosso socorrista, o nosso resgatista que está com sobrepeso. Então, senhores, a dica é, como os senhores vão ver em TFM, né, na parte de TFM, muito importante essa manutenção da saúde, ok, senhores? Isso é muito, muito, muito importante. Então, façam atividade física, levem uma vida saudável, atenção na alimentação, atenção na hidratação. Isso tudo implica para a gente melhoria na parte profissional, tá? Não é só uma questão pessoal.
tá? Isso tudo envolve a nossa parte profissional. E se a gente não está aqui pelo profissional, nós estamos no local errado. Ok, senhores? Então, muito obrigado. Espero que os senhores tenham gostado da instrução, tenham aprendido bastante. E a gente se vê nas próximas instruções e na nossa plataforma do ambiente virtual. Ok? A gente se vê nas próximas instruções.